A inteligência artificial generativa tem sido um campo quente por muito tempo. Lembro-me de quando eu estava na pós-graduação. A modelagem generativa estava na moda e isso foi há mais de 15 anos. Então, há uma pesquisa acadêmica em inteligência artificial generativa há muito tempo. Mas é só recentemente que a promessa da IA gerativa realmente começou a se concretizar na corrente principal. E apenas como um exemplo disso, aqui está um diagrama da história. Modelo GPT da OpenAI. GPT significa transformador pré-treinado generativo e é uma abordagem específica para treinar um modelo de linguagem para entender o texto. A primeira uma versão disso foi lançada em 2018 e foi, na verdade, projetado para resolver tarefas de processamento de linguagem relativamente simples, como, por exemplo, ser capaz de entender qual parte da fala uma palavra específica é em uma frase, como se é um substantivo ou um adjetivo. E a maneira como fizeram isso era diferente das maneiras como as pessoas fizeram isso no passado. E no passado tínhamos uma orientação mais voltada para a classificação, abordagem, em que tentaríamos treinar um modelo para prever, por exemplo, se esta palavra é um substantivo ou um adjetivo, mas com o problema com esse tipo de abordagem de classificação é que não temos dados suficientes para treinar um modelo realmente bom, porque simplesmente não há exemplos rotulados suficientes de as partes do discurso de diferentes tipos de palavras para construir algo que seja preciso o suficiente para o que queremos fazer. E então, a ideia por trás do GPT no início era que íamos treinar um modelo em apenas uma grande quantidade de texto. E o modelo vai aprender a estrutura do texto tão bem que fica realmente fácil para ele responder perguntas simples, como, por exemplo, o que é? Parte da fala que esta palavra é porque tem uma compreensão muito mais profunda do significado do texto, já que foi treinado com muito mais dados. E então isso é uma forma do que chamamos de aprendizado não supervisionado, onde estamos construindo modelos que podem realmente absorver grandes quantidades de dados e, em seguida, usar essa capacidade para resolver novos problemas. Mas, quando o GPT começou, era bem simples. Era principalmente voltado para melhorar a precisão em tarefas de linguagem bastante diretas. Tarefas de classificação. Mas essa não era a visão final do GPT, então com o GPT-2 que foi lançado em 2019, começamos a ver capacidades incríveis de geração de texto. Era expressivo, era longo, era coerente. Você poderia pedir para contar uma história, por exemplo, sobre unicórnios na América do Sul. E ele criou todos os tipos de detalhes que eram coerente e consistente em um formato longo. O que é algo que não tínhamos visto antes em um modelo gerativo. Modelos generativos no passado simplesmente não conseguiam modelar o tipo de dependências de longo alcance que são necessárias para ter uma estrutura coerente. Texto que está sendo gerado. Então, o GPT-2 foi realmente um grande avanço para mim. À frente neste aspecto. Mas o GPT-3, que foi lançado no ano seguinte, foi talvez ainda mais empolgante, porque o modelo ficou dramaticamente maior. Era cerca de 100 vezes maior. E por causa disso, começou a fazer resolução de problemas. Resolução de problemas com 0 e poucos exemplos. Vou explicar o que isso significa com mais detalhes em um momento, mas começamos a ver que o modelo de linguagem não é apenas uma ferramenta para entender o texto, mas realmente uma ferramenta para resolver problemas. Construindo a partir disso, houve uma série de melhorias no GPT ao longo do ano seguinte ou mais. O WebGPT mostrou como usar modelos de linguagem para incorporar ferramentas como pesquisa na web, o que, claro, expande dramaticamente o alcance das informações que esses modelos podem acessar. Sem acesso às ferramentas, esses modelos precisam armazenar todos os fatos do treinamento que eles aprendem como um processo de tentar entender Estrutura isso. da Linguagem em seus parâmetros. Mas com a habilidade de usar ferramentas, esses modelos podem, então, acessar fontes externas de informação ou fontes externas de ação para resolver problemas. O InstructGPT mostrou que podemos obter capacidades de resolução de problemas dramaticamente melhores e também alinhar o modelo para que ele siga melhor os valores e princípios humanos, usando feedback de humanos no processo para treinar esses modelos. E então, o ChatGPT, que foi lançado no final de 2022,
É onde esse modelo foi expandido para melhor entender, para transformar interações e, sabe, realmente onde vimos isso atingir o mainstream com interatividade extraordinária e capacidades de geração de texto. Então, embora pareça que tendo esse momento de IA generativa, onde de repente estamos vendo essas aplicações surgindo e elas são tão surpreendentes, na verdade, o campo tem trabalhado nisso há muito tempo e você sabe, acreditamos que haverá muito mais progresso a vir. Então, eu quero falar sobre modelos de linguagem em detalhe. Um dos motivos pelos quais os modelos de linguagem são tão úteis é que toda a atividade humana é descrita pela linguagem. Então, tudo o que sabemos fazer, seja resolver problemas matemáticos, ou jogar esportes, ou... você sabe, as estruturas legais que temos são todas codificadas em linguagem. E fazemos isso porque a linguagem é composicional. Então, as palavras se combinam para formar novos significados e podemos nos expressar. E podemos usar isso para transmitir ideias. Podemos usar isso para resolver problemas. Se você se lembra de fazer uma prova, sabe, o professor escreve a pergunta que você deve resolver. Então agora é a Para hora. você fornecer uma resposta. Porque a pergunta e a resposta são ambas descritas em termos de linguagem. Se tivéssemos um modelo que conseguisse entender a linguagem muito, muito bem, então teríamos um modelo que realmente pode... Resolução de problemas. Quando estamos treinando um modelo de linguagem, existem algumas maneiras de fazer isso, mas geralmente é bastante simples. Um dos métodos mais comuns para treinar um modelo é simplesmente prever a próxima palavra em uma sequência. Então, lá embaixo temos algumas palavras de uma música da Disney, A Coisa Maravilhosa sobre Tigers. E se você reparar a cada passo, sabe, escolhemos uma palavra. E depois há um monte de palavras diferentes que podem vir a seguir. Então, a sequência de palavras, A Coisa Maravilhosa sobre Tiger, é que é única, uma amostragem específica do modelo de linguagem, mas poderia haver muitas outras. E então, o objetivo do modelo de linguagem, dada a palavra anterior, em algum tipo de documento, prever qual será a próxima palavra. E por que isso é tão simples? Objetivo de treinamento, podemos aplicá-lo a todo o texto que encontrarmos na internet. E não precisa estar todo no mesmo idioma. Pode ser linguagens de computador, pode ser todos os diferentes tipos de línguas humanas. Então, podemos reunir todo o texto da internet e podemos treinar o modelo para prever a próxima palavra. E se o modelo conseguir fazer isso com precisão, então sabemos que o modelo está realmente entendendo o conteúdo do texto, capaz de construir algumas estruturas internas que correspondem ao conteúdo do texto e realmente começar a raciocinar sobre esse texto para produzir. É a melhor previsão para a próxima palavra. E talvez você tenha vivenciado isso, você já usou a previsão de próxima palavra no seu celular ao digitar um texto, por exemplo. As sugestões que ele te dá são frequentemente apenas não muito útil. E isso é porque os modelos que estão sendo usados no seu telefone para prever a próxima palavra, na verdade, não entendem o que você está tentando dizer. Mas se você tivesse um modelo que entendesse o que você está tentando dizer, então eu poderia imaginar que seria dramaticamente mais fácil para construir um modelo que fosse útil para essa tarefa. Agora, um outro detalhe técnico que acho que vale a pena mencionar é que os modelos não operam diretamente com palavras. E você esperaria que isso precisasse ser o caso se estamos treinando um modelo que pode entender texto em qualquer idioma, já que existem muitos tipos diferentes de palavras. E muitos idiomas diferentes e as definições são todas diferentes. E as linguagens de computador são outra coisa completamente diferente. Então, como nós Se eu unificamos... entender bem, construímos o que chamamos de tokens, que são basicamente... Leia palavras como partes de palavras. E fazemos isso observando o nosso conjunto de treinamento. Sabe, trilhões e trilhões de tokens. E meio que descobrindo quais são os tokens mais importantes. Construímos um vocabulário de... essas subpalavras que podem ser como metade de uma palavra ou algo assim. E então nós temos uma espécie de representação de propósito geral que pode codificar texto de forma eficiente. E é assim que treinamos esses modelos. Certo, então eu estava falando sobre aprendizado com poucos exemplos e aprendizado sem exemplos. E quero descrever um pouco o que isso significa. À esquerda tem um exemplo de poucas tentativas, questão de tradução.
E então a ideia é que eu vou descrever meu problema com alguns exemplos de problema, solução, problema, solução. Então aqui o que estou dizendo é que estou escrevendo uma frase em inglês e então eu dou a frase e então estou escrevendo a mesma frase em espanhol e depois dou o exemplo em espanhol e faço isso algumas vezes e então eu peço ao modelo para traduzir algo de inglês para espanhol, fornecendo uma frase em inglês e depois dizendo, sabe, espanhol dois pontos. E depois deixo o modelo completar a frase e isso é uma configuração de tradução com poucos exemplos, porque eu dei ao modelo alguns exemplos e depois a tarefa de completar o texto. Fica mais óbvio para o modelo que estou pedindo para ele fazer tradução. Agora, o que é incrível sobre a aprendizagem rápida é o fato de que os modelos de linguagem podem ser aprendizes rápidos. Foi demonstrado pelo artigo do GPT-3 em 2020. O que é tão incrível sobre isso é que, você sabe, esse modelo não foi treinado para fazer tradução de forma alguma. Nunca lhe foi mostrado. Você sabe, montes de exemplos de textos paralelos como você pode esperar com um sistema de tradução tradicional. Ele foi treinado em vastas quantidades de texto da internet. Para entender que estou pedindo para resolver uma tarefa de tradução, ele precisa saber muitas coisas sobre língua, a estrutura da língua, a ideia de que existe uma língua inglesa e uma língua espanhola e que são línguas separadas com vocabulários e gramáticas separados, mas que há uma correspondência mesmo que não seja um para um e mesmo que não seja uma correspondência linear entre essas línguas. E então ele precisa entender que quando eu digo inglês e dou uma frase e então espanhol e para dar-lhe mais informações que estou pedindo para ele fazer uma tradução. E então ele tem que usar tudo o que sabe sobre a língua, a estrutura da língua, os vocabulários do inglês e a gramática. Inglês e espanhol para realmente fazer essa tradução. A habilidade de resolver problemas com poucos exemplos é realmente incrível. Quando vi pela primeira vez um de nossos modelos de linguagem na NVIDIA fazendo, fiquei meio impressionado com uma tradução rápida, porque parecia uma tarefa muito avançada. Sabe, se um modelo pode aprender a traduzir entre idiomas sem nunca ter sido explicitamente ensinado sobre a existência de idiomas, seus vocabulários e gramáticas, agora imagine todas as outras coisas que ele poderia fazer. E isso foi realmente emocionante. Mas desde então superamos isso e agora com ChatGPT e as coisas que estão seguindo com modelos de linguagem de última geração hoje, estamos vendo soluções de problemas sem exemplos anteriores. Está realmente aparecendo e isso é ainda mais empolgante. Então, qual a diferença? Bem, se você olhar à direita, eu tenho um exemplo de tradução de tiro único. E o que estou fazendo é pedir explicitamente para o modelo traduzir. E depois eu dou uma citação de inglês para espanhol, e então eu deixo o modelo completar, e ele simplesmente me dá a resposta. Então, a razão pela qual isso é chamado de zero shot é que eu não dei nenhum exemplo do que estou esperando que faça, apenas descrevi o problema. E então o modelo é geral o suficiente para que ele pudesse entender o problema que eu estava perguntando sem nunca ter sido diretamente dado um exemplo por mim. E então isso é resolução de problemas de tiro zero e é incrivelmente valioso. Quando pensamos nas diferentes formas, Que modelos de linguagem estão sendo usados para resolver problemas em todas essas diferentes áreas, como eu estava falando no início. O fato de esses modelos conseguirem fazer isso sem receber uma série de exemplos do que precisa ser feito os torna muito mais universalmente aplicáveis. E isso só é possível porque você sabe as enormes quantidades de dados em que esses modelos foram treinados e o tipo de expressão sensibilidade das redes neurais que estão sendo usadas para entender a estrutura da linguagem. Aqui está outro exemplo de raciocínio zero shot que encontrei no Twitter outro dia. Alguém chamado Zach Wheaton trabalhando com modelo de linguagem que está sendo implementado no Microsoft Bing. E acontece que esse modelo realmente pode jogar xadrez. Então, à direita você pode ver um vídeo do jogo em andamento e de alguma forma este modelo consegue fazer jogadas legais que geralmente são boas. Ele pode explicar o raciocínio por trás delas, e de acordo com o Zach, ele realmente tem um talento para o dramático, então isso meio que faz algumas jogadas interessantes. E
se você olhar à esquerda, pode realmente ver como é. Então ele está descrevendo o problema em texto. Ele está dizendo: me diga os movimentos restantes em um jogo de xadrez, e então ele está dando um monte das jogadas e do tipo de código que é frequentemente usado em texto para descrever xadrez. É meio que uma linguagem específica para o tabuleiro de xadrez. E então pedindo ao modelo para complete o jogo e descobre-se que o modelo é realmente capaz de fazer isso. Agora, para que um modelo de linguagem possa, para jogar movimentos de xadrez interessantes e legais, o modelo precisa ser capaz de construir implicitamente uma representação do espaço de estados de um tabuleiro de xadrez. E precisa entender, sabe, o que é legal nesse espaço e então manipulá-lo. E o fato de o modelo conseguir fazer isso sem nunca ter sido treinado em xadrez. Você sabe que ele foi treinado em enormes quantidades de texto, muitos dos quais incluem dados sobre xadrez e inclui o subidioma personalizado para descrever o tabuleiro de xadrez. Então já viu coisas sobre xadrez antes, mas nunca teve o objetivo de ficar bom em jogar xadrez. Mas porque a tarefa de modelagem de linguagem é tão poderosa e tão geral, para fazer modelagem de linguagem também teve que descobrir como jogar xadrez. E em algum lugar dentro desse modelo há uma representação de um tabuleiro de xadrez que consegue, para ser útil para jogar novos jogos. Não é um jogo que estava apenas na internet, então não é só que o modelo é repetido. E memorizou os movimentos para um jogo específico que era muito famoso e está apenas reproduzindo-os. Isso não é verdade. O modelo está realmente raciocinando sobre isso. Tem sua própria representação interna. E eu acho isso bastante profundo se você pensa a respeito que é possível para um modelo treinado em uma tarefa tão geral de apenas prever a próxima palavra, aprender a fazer algo muito específico como jogar xadrez. Isso é simplesmente extraordinário. E você sabe, quando pensamos em todas as diferentes maneiras que gostaríamos de aplicar esses modelos, fica muito mais claro que esses modelos podem ter sucesso em resolver muitos problemas por causa dessa generalidade e sua capacidade de raciocinar. Agora, outra coisa que está surgindo e acho muito importante sobre esses modelos de linguagem é que eles podem ser treinados para usar ferramentas. E a forma como isso acontece é que você pode descrever no texto de treinamento, especialmente no texto de ajuste fino, sobre o qual falaremos em um segundo. Você pode dar alguns exemplos de como é usar uma ferramenta. E há muitos tipos diferentes de ferramentas, por exemplo, usar a busca na web para gerar citações que podem conter links para factorize, recursos que você pode usar para realmente verificar, para ter certeza de que, você sabe, um fato específico dentro da geração do modelo está correto, mas pode ser mais geral do que isso. Pode incluir executar várias ações em programas complicados como Adobe Photoshop ou 3ds Max. Isso pode incluir instruções sobre como um robô deve navegar ou resolver problemas. Pode incluir a habilidade de escrever código de computador, como, por exemplo, escrever um script Python para resolver um problema. E assim, você pode ver que porque a linguagem é composicional, porque podemos usar a linguagem para expressar novos pensamentos e novas ideias, também podemos usar a linguagem para descrever como podemos usar ferramentas, e podemos usar a linguagem para descrever qualquer ferramenta, e então podemos treinar o modelo para realmente pegar essas ferramentas e começar a usá-las. Então isso significa que podemos começar a compor as ferramentas que temos, todos os diferentes tipos de ferramentas que temos para manipular informações, usando linguagem. E eu acho isso muito empolgante e algo que vamos ver muito no futuro. Ok, então mencionei o ajuste fino. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, quando estamos começando com um modelo de linguagem e nós fazemos o que é chamado de etapa de pré-treinamento, treinamos o modelo em vastas quantidades de dados, trilhões e trilhões de tokens, para entender o texto em todas as suas diferentes formas. Mas descobriu-se que entender o texto em todas as suas formas é muito importante. Os formulários não são necessariamente a melhor ferramenta para resolver problemas. Um dos motivos pelos quais você pode ver que isso seria o caso é que o texto na internet não é escrito como uma sequência de pares problema-solução. Você sabe, quando você vai a um artigo de notícias e o lê, ele tem um título e tem o corpo do artigo com todos os tipos de fatos nele, mas o que nunca contém é como a declaração do problema. Talvez do editor do jornal que diz, por favor, escreva um artigo sobre, você sabe, a mudança climática mais recente. Negociações que estavam acontecendo em uma cúpula da ONU e precisam incluir os seguintes fatos. E
e precisa ser deste comprimento. As instruções são geralmente implícitas. Isso significa que os modelos, se você apenas treiná-los com todo o texto da internet, não são tão bons quanto poderiam ser em seguir instruções e resolver problemas. Então, descobrimos que podemos influenciá-los adicionando cuidadosamente feedback humano para que os modelos fiquem muito melhores na resolução de problemas. E você sabe, um exemplo disso novamente vem da OpenAI. Isso é do artigo InstructGPT deles, onde descrevem uma abordagem de 3 etapas para isso. A primeira etapa é que coletamos uma demonstração, dados, e então nós ajustamos o modelo para criar uma política que vai seguir esses dados. Então, por exemplo, nós vamos realmente pegar várias declarações de problemas, então há soluções para esses problemas. Foi escrito por especialistas que realmente sabem como escrever essas soluções. Nós obtemos um número pequeno desses, um número relativamente pequeno, e nós ajustamos o modelo de linguagem para que ele tenha visto que seu principal trabalho é resolver problemas. Vamos lidar um problema e em seguida vamos lidar uma solução. Então, esse é o primeiro passo. Então, uma vez que temos o modelo que é um pouco melhor na resolução de problemas, então podemos otimizar, tornando o modelo ainda mais eficaz em seguir instruções usando humanos em vez de escrever instruções para esse modelo. Nós simplesmente pedimos aos humanos para avaliar o resultado do modelo e dizer qual é o melhor. Então, uma vez que o modelo começa a mostrar alguns sinais de vida e algumas vezes está fazendo bem, outras vezes está fazendo mal, então podemos simplesmente classificar as saídas do modelo e usar isso para refinar o modelo ou usar isso para refinar a política. Então, essa é a segunda etapa. E então, na terceira etapa, podemos usar o que é chamado de aprendizado por reforço para realmente jogar o modelo contra si mesmo, para que nós escolhemos um prompt. Nós geramos uma saída. Nós, então, usamos o modelo de recompensa para ver se é uma boa saída ou não, e depois usamos isso para atualizar o próprio modelo. E então, o modelo basicamente começa a jogar contra si mesmo e começa a ser capaz de gerar respostas que são ainda mais úteis. E então, isso é isso. Mas eu acho que uma maneira realmente importante que esses modelos de linguagem estão sendo aplicados a diferentes tipos de problemas e de formas diferentes. Domínios é por meio do ajuste fino, supervisionado e aprendizado por reforço com feedback humano. Também é notável que esse processo possa tornar o modelo não apenas mais útil, mas também mais segura. Então, alinhar o modelo com os valores humanos é desafiador. Você sabe, né? Esses modelos, porque vêm todos os diferentes tipos de linguagem, eles vêm linguagem que também é questionável e às vezes eles são expostos a preconceitos existentes no texto. Apenas porque humanos expressaram preconceitos em textos na internet e os modelos absorveram isso. Gostaríamos de ser capazes de influenciar o modelo de forma que, quando ele gera a saída, que esteja gerando uma saída que seja alinhado com nossos valores, e não apenas com as coisas que viu na internet, porque algumas dessas coisas, você sabe, simplesmente não são apropriadas. Então, descobrimos que a mesma tecnologia que faz o modelo ser melhor em seguir instruções, também podemos usar para melhorar o modelo. Mais seguro e mais alinhado com nossos valores. E eu acho isso realmente interessante. Sempre houve essa tensão na pesquisa sobre modelos de IA, que é meio que essa ideia de que se quiséssemos tornar o modelo mais seguro de usar e menos questionável, ele também seria um modelo menos poderoso. Mas com essa abordagem que estamos vendo agora, acontece o contrário, porque podemos instruir o modelo para estar mais alinhado com os valores humanos. Também somos capazes de usar essa mesma abordagem para instruir o modelo a ser melhor na resolução de problemas, de modo que o modelo possa ser de fato mais útil para nós, em vez de menos úteis. Então, eu acho isso realmente importante.